trabalhar na Rede Globo como Trabalhou na Globo já? Trabalhei na Rede Globo. Meu primeiro emprego, após a minha formatura na faculdade, foi fazer cocários e colares para a minissérie A Muralha, da Rede Globo. Eu lembro da Muralha. Então, eu que fiz cocários Você e ajudava a colares. fazer os apetrechos, então, do figurino? Os adereços, os adereços, Os adereços. todos eu trabalhei em cima deles. Então, você vai olhar a minissérie, quando você vê aqueles cocários, aqueles colares, era a minha mão que estava ali. Que evolução, hein? Trabalhou na Globo, agora tá aí. E lutando aí... pela direita, pelos conservadores. Parabéns, você passou pelo inferno e saiu ilesa. E aí eu fui dar aula, eu fui fazer preparação de elenco dentro da Rede Globo. Então eu acabei dando aula para Maria Maia, para Alessandra Negrini, as mulheres que iriam fazer essa minissérie. De lá eu já emendei numa outra produção, né? Era Uga Uga. Antes era Tarzan, depois virou Tatuapu e depois virou Uga Uga. Mais ou menos. Que tinha um índio loiro, que era o Cláudio Reiners. Você lembra a produção do Uga Uga? Não, foi depois. Foi depois. Tá, então. Como é que é o nome? Kubanacan. Isso. Você tá demitido, você assiste Globo. Você arruma essas coisas e vai embora. Então, a novela vai... Não é... Ó, só assiste pra me ver, tá, gente? Essa novela vai reestrear agora. Tá? Vai você ter aparece na novela? agora em setembro, tá? Então, o que aconteceu? Eu fui chamada pra dar aula... Você tá vendo meu podcast recomendando o povo pra assistir Globo? Desliga aí, produção. Desliga aí. Não, pra assistir Globo não, é pra me ver. Vamos recortar o trecho exato que você aparece. Não assistam Rede Globo. Então, o que aconteceu? Eu fui trabalhar nessa produção, né? Eu fui dar aula pro Cláudio Rainer. Tinha quantos anos aí? Eu já tava com uns 23 anos. Então, 23 com que idade para 24. que você entrou pro exército? Eu entrei com 35. Você entrou pro exército com 35? Então, nossa, então teve uma vida inteira que você teve fora. Foram 30 anos. Porque na entrevista que eu vi você dando pro Jô Soares... Isso. Olhando aquela entrevista, você não tinha mais de 25 anos naquela entrevista, não? Você tinha 35? 35 anos. Então... Eu quero poder envelhecer igual os índios, então, porque, né? Eu jurava que você tinha uns 20 e poucos anos naquela entrevista. Não tinha. Não tinha. Então, Gaia, aí eu trabalhei na Rede Globo, fui dar aula também nessa minissérie A Muralha, fui trabalhar na produção de arte, eu fui fazer tradução e adaptação de textos para o Lombardi, né? O Lombardi escrevia os textos, eu fazia adaptação do texto para os atores que iriam fazer personagens como índios. Até que surgiu uma oportunidade de falar assim, Silvia, tem um personagem para fazer, nossa, vai dar muito trabalho para a gente encontrar uma atriz para fazer. Você não quer fazer, não? Óbvio, eu já era atriz por formação ali, né? Mas eu estava trabalhando única e exclusivamente dentro da produção para acompanhar os atores, né? Para trabalhar esses personagens. E aí me deram um personagem, falaram assim, Silvia, mas ela é muito feia. Não tem problema. Aí eu acabei fazendo uma personagem horrorosa, que inicialmente eram 3 capítulos, que era a Crococá, uma índia horrorosa que tinha os dentão podre, que se apaixonava por um personagem que era o Calacalu, né? Que era o Marcos Pasquim. E acabou que na trama foi tão engraçado os primeiros capítulos que ela ficou até o final da novela. Então... A novela, de novo, o nome é? Uga Uga. Uga Uga. Então, no período que eu estava nesta novela, eu passei uma madrugada trabalhando. Eu fumava na época, né? Fumando, tomando café, acompanhando o set de gravação, acompanhando os atores. E o set de gravação acabou umas 3h30 da manhã. O carro foi me levar em casa, né? Depois da gente desmobilizar tudo, eu cheguei em casa umas 5 horas. E aí, como eu tinha tomado muito café, eu estava acordada, eu falei, vou caminhar. Calcei um tênis e fui pra rua. E na rua eu fui estuprada. Você tá brincando. Eu tentei correr, mas eu não tinha pulmão para isso, né? Eu fumava. Eu não corria, eu não sabia correr e eu acabei cansando. E ele me pegou. Então eu
como eu aprendi sempre a dar uma resposta, né? Para qualquer evento na minha vida que fosse ruim, eu sempre queria encontrar algo de positivo, por mais ruim que fosse. Então eu prometi para mim mesma que nunca mais, Gaia, nunca mais ninguém tocaria em mim, ninguém me pegaria. Então no outro dia, após isso, eu calcei novamente o tênis e às 5:30 da manhã, na mesma hora em que isso aconteceu, eu ia enfrentar os meus demônios. Eu ia enfrentar as minhas dores. Então eu calçava o tênis todos os dias, às 5:30 da manhã, e eu ia pra rua correr. A partir do dia seguinte que isso aconteceu? A partir do dia seguinte. E eu comecei a correr. Correr, 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 correr. E uma moça me olhou e falou assim... Já tinha uns 2 meses que eu estava correndo, ela perguntou, poxa, você está treinando para a competição que vai ter no Aterro do Flamengo? E eu disse, não, que competição? Aí ela me falou de um revezamento, né, de uma competição, e me convidou para correr na equipe dela, porque um dos corredores havia desistido e ela estava precisando que alguém corresse. Como ela me via correr sempre, todos os dias, ela achava que era para essa competição. E tinha só 2 meses que eu corria. Então, eu topei, fui correr. Nessas competições, eles premiavam os 10 melhores naquela época, né? Isso era o ano de 2000. Eu tinha 24 anos. Então, eu fui o 7º lugar geral da prova. E ninguém me conhecia. Tipo assim, foi um azarão que apareceu, entrou no pódio. Quantas pessoas tinham nessa prova? Aí deveriam ter no mínimo umas 5.000 pessoas. Nossa! Então, um técnico olhou para mim e falou assim, menina, onde você treina? E eu respondi para ele, na rua. Ele, quem é seu treinador? Aí eu, ninguém. Então ele falou, pô, você não quer fazer um teste pro Vasco da Gama? Eu falei, faço. E eu fui fazer o teste pro Vasco da Gama e acabei virando atleta profissional do Vasco. Então, como atleta profissional, eu fui atleta dos 5.000, 10.000, cross country e meia maratona. Então eu acabei... Nisso aí você estava na Globo ainda? Estava na Globo, eu estava na companhia de teatro do Pedro Bial. A gente estava com um espetáculo de teatro que era chamado A Controvérsia, era Matheus Natchergalli, Otávio Augusto, Ivan de Albuquerque, o Anquito, eu e a minha filha também. Nessa época você não tinha essa noção de direita, esquerda, política, não fazia parte do seu dia a dia? Não fazia parte do dia a dia, mas muitas das vezes quando me questionavam de alguma questão indígena, eu sempre tive um único posicionamento, né? Eu acho que se não fosse o não que eu tivesse, que eu levei durante a minha infância, que me fez questionar sempre, e por que não? Por que eu não posso? E essas perguntas que me fizeram abrir a mente. Por que eu não posso? Porque eu sou indígena? Por que eu não posso? Porque um ideal imaginário que foi criado, poetizado, me condenou, me segregou. As pessoas veem poesia nesta segregação, neste isolamento, mas elas não sabem o quanto é difícil acordar na madrugada e ter que procurar madeira para fazer fogo, para se aquecer na madrugada. As pessoas não sabem... Ai, meus lenços. As pessoas não sabem